Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendas religiosas, caros irmãos, pois bem, o domingo da 60ª significa que avançamos mais uma semana nessa preparação para o tempo da Quaresma, tempo de exercícios espirituais para nos aproximarmos da vida devota, de emendarmos a nossa vida para vivermos como filhos de Deus, aguardando, não é, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, esse domingo então traz para nós mais uma reflexão para essa nossa preparação para a Quaresma. São Gregório Magno, grande Papa São Gregório, ele diz que esse evangelho de hoje, ele é muito curioso, porque é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que interpreta para nós esse evangelho. Nosso Senhor conta a parábola e ele mesmo explica. Portanto, é um evangelho que nós temos explicado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz São Gregório, então, que esse evangelho ele não carece de outra explicação. Mas, ora, se esse evangelho não carece de uma outra explicação, senão essa de nosso Senhor, por que nós vamos nos deter nele um instante? São Gregório, ele alerta para nós. Apesar dele não carecer de explicação, ele é digno da nossa mais atenta consideração. Vamos então considerar a explicação que nosso Senhor nos dá nesse evangelho. Porque vejam, nosso Senhor então, ele nos conta essa realidade, essa parábola desse semeador que sai a semear a sua semente e encontra diversas realidades no caminho. E aí ele diz que parte das sementes caem já à beira do caminho e são devorados pelas aves, não é? Depois outra parte cai na pedra, outra entre os espinhos e outra por fim encontra terra boa. Isso coloca nós diante de 3 realidades que podem estar a nossa alma ao receber a palavra de Deus. Este é o convite para a meditação de hoje e desta semana para prepararmos-nos para o tempo quaresmal. Como está a nossa alma? Como está o nosso coração aqui, como católicos, que ouvimos o Evangelho, que comungamos, que confessamos? Como está na realidade o nosso coração quando a palavra de Deus vem até nós? Vamos saber a resposta quando meditarmos sobre as nossas atitudes, se essa palavra está dando fruto ou não. Pois bem, então nesse evangelho encontramos 3 impedimentos que não deixam essa palavra dar frutos em nossa vida. O primeiro impedimento, então, a gente ouviu, são aquelas sementes que caem pelo caminho. Assim que caem, as aves já devoram. Ora, isso é próprio das pessoas que têm um espírito dissipado e aberto a todo tipo de pensamento. Ouve a palavra de Deus, mas é como diz os antigos, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Parece que nunca nem ouviu nada. É lógico. A pessoa está com pensamento em outros lugares, em outras coisas. Já nem mais pensa nas coisas de Deus, de tão dissipado que está. Entra na igreja e sai como se nunca tivesse entrado. Ouve um evangelho e sai como se nunca tivesse ouvido. Se nós não cuidarmos da nossa alma e do nosso coração, nós chegamos a esse ponto da indiferença espiritual. A gente vê algo que é bom, que Deus nos dá, e algo que é ruim, que o mundo nos oferece. E nós estamos tão indiferentes com as coisas de Deus, que nós nos atiramos para aquilo que o mundo oferece. E aí a gente encontra a situação tão degradante que nós vemos nos nossos dias. Pois bem, essa é a primeira dificuldade. Esse é o primeiro impedimento, o espírito dissipado. O segundo, então, é comparado à pedra, né? Um caminho pedregoso. Caríssimos, a alma pode ficar assim,
com o coração endurecido devido aos vícios. E o que são os vícios? Os pecados cometidos várias vezes na mesma frequência. Nós enxergamos que aquilo é um pecado, vemos ali um mal, só que não nos desapegamos daquilo e continuamos caindo frequentemente e muitas vezes até aquilo se tornar um vício, ou seja, um mau hábito na nossa alma. Isso endurece o coração. E aí, como diz nosso Senhor, esses corações não têm raízes. Eles até creem de início, mas não conseguem seguir. Porque, ou seja, tem a palavra de Deus, tem aquilo que é bom e verdadeiro, mas quando olha para aquilo que lhe agrada no mundo, ele abandona a palavra de Deus, abandona o que é bom e se apega àquele vício. Então esse seria o segundo impedimento para os bons frutos da nossa alma. E o terceiro, então, são os espinhos. Caríssimos, essas almas que são comparadas a esse caminho cheio de espinhos, são essas almas apegadas ainda ao que é meramente material. Como nosso Senhor diz, a preocupação do ter, do ser e do poder. As pessoas que ainda se importam apenas em ganhos, apenas com glória, com honra, com orgulho, reconhecimento, merecimento. Essas pessoas, elas recebem a palavra de Deus, elas creem, elas até caminham certo tempo perseverando, mas de repente encontra diante de si o seu egoísmo, e aí ela abandona aquilo que é de Deus para ficar com o seu orgulho, com a sua vaidade, com as suas honras, com a sua glória, com seus títulos, com as suas posses. Ela não abre mão de si mesmo. Essas três realidades, caríssimos, portanto, o espírito dissipado, o apego aos vícios e esse egoísmo que sufoca a palavra de Deus, são as coisas que nos impedem a fazermos bons exercícios quaresmais. Portanto, pensemos bem nisso, para iniciarmos bem a quaresma, distanciarmos o nosso coração dessas três realidades e pensarmos agora na última parte dessa parábola, que conta sobre a terra boa, que é o que vai nos dar esperança. Essa terra boa que recebe essa semente, ela dá fruto. E nosso Senhor diz que dá fruto pela paciência. Isso é interessante, porque quando a gente ouve essa parábola, a gente fala, ótimo, vou preparar o meu coração, receber a palavra de Deus e darei fruto. Caríssimos, nós ouvimos agora há pouco essa longa epístola de São Paulo, mostrando para nós, durante toda a sua vida, como foi necessária a paciência para que o seu apostolado pudesse dar fruto. E como deu fruto o trabalho de São Paulo. Grandes santos dizem, dos apóstolos foi o que mais trabalhou. Deu muitos frutos, mas a gente acabou de ouvir o próprio apóstolo narrando como a vida dele exigiu paciência, como ele sofreu da parte dos seus irmãos, da parte dos inimigos. Em todo lugar que ele ia, perseguição, açoites, punições, naufrágios, mas nada o impediu de ser paciente e levar adiante a palavra de Deus, porque no caso de São Paulo, essa palavra caiu em terra boa e deu frutos 100 por 1. Então a terra boa, ela dá fruto pela paciência. Há uma frase de São Filipe Neri muito bonita sobre isso. Ele diz que a obra da santificação não é obra de um só dia. Portanto, nós não vamos conquistar isso no único dia. Nosso Senhor lança a palavra em nosso coração, a gente aceita e fala, agora sou santo. Não. São Filipe diz que essa é uma obra que vai durar durante toda a nossa vida, como ouvimos a epístola de São Paulo agora. Quem quiser colher frutos maduros, caríssimos, deve esperar pacientemente o tempo da colheita, diz Santo Afonso de Ligório. E ao tempo da colheita nós sabemos que é no final da nossa vida,
Portanto, durante toda a nossa vida, nós devemos trabalhar essa terra boa que tem que ser o nosso coração. E o que nos dá esperança é que essa palavra de Deus, esta semente, não é uma semente comum como nós conhecemos, quando a gente planta lá um determinado grão e ele vai crescer e vai dar aqueles frutos como se tivesse uma indiferença entre ele e a terra. Porque veja, essa palavra de nosso Senhor, essa semente, ela é capaz de transformar o local onde ela é lançada. Ao contrário da semente comum, que nós temos que lançar em terra. Se lançar em pedra, aquela pedra nunca vai virar terra. Aqueles espinhos nunca virarão terra. Diferente da palavra de nosso Senhor. Nosso Senhor lança a sua palavra nos corações mais endurecidos, mais sufocados, mais espinhosos. Porque a palavra de nosso Senhor é uma palavra viva. E assim transforma essas pedras em terra boa, esses espinhos em terra boa. Ora, caríssimos, não foi isso que aconteceu com São Paulo? No dia em que houve a sua conversão, nosso Senhor o lançou por terra. São Paulo fica cego quando vê aquela luz. E naquele momento, nosso Senhor transforma aquele coração de pedra, aquele coração de espinhos, agora em terra boa. E a atitude do apóstolo foi simplesmente perguntar a nosso Senhor, ao ouvir a sua palavra: Senhor, o que queres que eu faça? Frase importante para nós decorarmos ao ouvirmos esse evangelho. Não só essa frase, mas ainda: Senhor, fala, porque o teu servo escuta. Façamos essas orações por esses dias, pedindo a nosso Senhor a graça da transformação do nosso coração para bem receber a sua palavra. Que Nossa Senhora interceda por nós, nos dê força e coragem para que possamos então, na nossa vida, produzirmos frutos na paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.